está nos assistindo ao vivo. Nós estamos aqui diretamente falando da Talento Moda Arte Café. Meu nome é Adriana Santini, eu sou supervisora pedagógica da empresa e nós viemos aqui para trazer a primeira live de um planejamento que é o planejamento de encontros presenciais e lives. E nós vamos agora fazer uma live muito especial que será comandada pela CEO da nossa empresa, que é a Daniela Rosim. E nós vamos falar sobre empreendedorismo e a vida familiar, que é um tema muito pedido para nós em todas as nossas atividades que nós já fizemos aqui. É um tema que está recorrente e nós resolvemos atender as solicitações para que vocês possam conversar um pouco sobre esse tema em alta, que é empreendedorismo, para estar aliado com a vida familiar. Então fiquem à vontade, quem está assistindo agora seja muito bem-vindo, bem-vinda, e quem quiser também depois assistir a live vai ficar à disposição de vocês. Então quem quiser assistir à tarde, à noite, vai ficar disponibilizada também no canal do YouTube. Então, boa apresentação para vocês. A Dani vai fazer a apresentação das convidadas especiais. São pessoas talentosas aqui, né, dessa empresa. Então, fiquem à vontade e vocês vão aproveitar bastante para tirar dúvidas, para interagir, para poder prestar atenção nesse tema que foi solicitado, inclusive, por muitas mães e muitas pessoas que nós conhecemos. Então, uma ótima live para todas nós. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, meninas. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu sou a proprietária, a gestora aqui da Talento Moda Arte Café. E como a Adriana já colocou, a nossa supervisora pedagógica, muitas mães, muitas pessoas que frequentam aqui, elas estavam pedindo, né, que a gente fizesse uma roda de conversa para falar sobre empreendedorismo e vida familiar, né? Então, nada como chamar 3 parceiras nossas aqui da Talento para poder estar explicando, porque elas são empreendedoras, são mães. Então, eu prefiro que vocês mesmas façam as apresentações do que vocês desenvolvem e o que vocês fazem. Por favor, então, Marina. Eu sou a Marina, eu sou a mãe do Bernardo, do Henrique e do Pietro. Eu sou advogada de formação, tenho um escritório de advocacia, mas logo após os meus filhos nascerem, eu também criei a caixinha do bebê, onde eu faço naninhas e lençóis também para berços, minicama, cama júnior e cama de solteiro. Tá. Então, eu tenho esses 2 ofícios atualmente. Vamos para a nossa Vivian, por favor. Bom, eu sou a Vivian, da Dona Via Artesanato. De formação, eu sou nutricionista, trabalhei muitos anos nessa área e parti para o artesanato como forma de, primeiramente, terapia. Uhum. Tenho 2 filhos, a Aline e o Natan, já são adultos. E tenho 2 netos, né? Eu já passei para a fase da avó. Tenho o Gustavo e o Henrique. E estou participando aqui, não só da live, como da Talento, com a maior alegria. Está valendo a pena, é uma terapia e tanto. Ai, que bom. Lili? Eu sou a Lili da Lili Artes Personalizadas. Eu trabalho com brindes, papelaria e encadernação personalizada. Eu comecei, né, a minha vida profissional como auditora, né, me formei contadora, trabalhei por bastante tempo em empresas grandes, na última numa multinacional, dentro da área contábil. E com o nascimento do meu filho Arthur, eu senti a vontade de fazer as festinhas dele, comecei a fazer brindes, na verdade não eram nem brindes, eram lembrancinhas para as professoras. E nisso fui adorando, era uma terapia para mim, e com a saída do desligamento da empresa, eu resolvi empreender com isso, com o que eu amo. E aí eu faço essa parte de personalizadas da papelaria e da encadernação. Da mesma forma que elas são empreendedoras, assim como eu, a minha história é muito parecida com a da Marina, com a da Dona Vi, com a da Lilian, porque eu sempre trabalhei em empresas grandes. Cheguei a trabalhar numa multinacional, eu sou pedagoga e eu sou professora de idiomas. E com o nascimento do meu filho Pietro, foi a mesma situação. No momento da gente retornar ao mercado de trabalho, é bastante complicado a gente conciliar a vida materna com a parte de gestão, sobretudo se a gente trabalha numa empresa grande, né? Então, o tema maior da gente aqui é trabalhar com o empreendedorismo feminino, né? E o que vem a ser o empreendedorismo feminino? É quando mulheres, né,
ou elas são as gestoras mesmo da empresa delas, ou elas acabam ocupando cargo de liderança dentro das empresas. Então, pelo que a gente percebeu, a Marina já ocupava dentro de uma empresa de advocacia um cargo de liderança, absorveu esse conteúdo, né, para poder gerenciar. Eu, da mesma forma, a Lili e a Vivian. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho já tem uma posição maior de acolhimento para mulheres, mas mesmo assim, quando você passa pela maternidade, passa a ser mais difícil. Então a gente está hoje em dia com 34% das empresas abertas e 48% das microempreendedoras são mulheres no cenário Brasil, né? E o que isso é importante a gente colocar esses números? Que após o empreendedorismo estar se desenvolvendo feminino, com o advir da pandemia, 41% das mulheres aumentaram, né, essa demanda com o advir da pandemia, porque muitas pessoas foram desligadas das empresas, né, muitas pessoas procuraram empreender porque precisavam de um retorno financeiro, e isso aconteceu, não só, a gente já é antes da pandemia, mas o que a gente está querendo com essa live? Ajudar mulheres que estejam interessadas também em estar empreendendo. Por quê? Quando você pega na teoria, parece simples, né? Mas na prática, a gente sabe que é bem diferente. Não tem uma regrinha lá que você fala, olha, eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo, né? O que é importante a gente ver também, um número que eu esqueci de colocar, quando envolve a palavra maternidade, 68% das empreendedoras brasileiras são mães, né? E isso tem muito a ver com o que a gente falou. Mãe de 3, a avó de 2, que a avó ajuda também, a mãe de 1, mas é sempre assim que começa, né? Então vamos passar aqui com a Marina, que ela vai dar uma explicação e ela vai fazendo umas perguntas pra gente. Como que uma mãe, uma pessoa que está se desligando da empresa ou tem aquele sonho de ser empreendedora, vai iniciar a carreira? Isso com a nossa experiência própria, né? No meu caso, quando os meninos nasceram, eu senti uma vontade muito grande de ir para o ambiente deles, então curtir as coisas deles. Então eu percebi ali que no quartinho deles faltava uma temática nos lençóis, porque sempre o lençol de baixo era branquinho, exatamente, ou era azulzinho, e eu queria uma coisa mais colorida, queria um tema mais colorido. Então, como tem a recomendação dos pediatras de não ter de não ter coisas no berço, então ficava sempre o lençol branquinho, sem nada, porque não podia ter bichinhos, nada para os recém-nascidos. Então eu fui atrás disso, que é o tecido tricoline 100% algodão, que é muito bom, inclusive para quem tem alergia, ele é excelente. E que com temas diferentes. Então, um lençol apenas, que é o lençol de elástico, eu fui atrás disso para desenvolver para os meus filhos. Então, eu não tinha domínio nesse assunto e nesse tema, e nem sabia como começar a empreender. Fui tateando. Exatamente. E não foi fácil. Então, eu queria saber vocês, Li, como é que foi? Vocês tinham domínio sobre quando vocês começaram a empreender, sobre o tema? Como vocês escolheram esse tema? Não, no meu caso, sim. O meu surgiu mais por conta disso, por conta que eu queria fazer a festinha do Arthur, né? Quando ele fez 1 ano, eu fiz toda a festinha dele, eu contratei, né, as pessoas para fazer personalizados da mesa, as lembrancinhas, né, dos convidados. E pro 2º ano eu falei, poxa vida, queria eu fazer, né? Porque, né, pra dar falar, não, foi a sua mãe que fez. Sim. E comecei a fazer, né? É um toque pessoal também. E aí eu comecei a ver cursos, comecei a ir atrás, fazer, e nisso acabou sendo pra mim uma terapia. Porque eu trabalhava, já quando o Arthur nasceu, eu já estava numa empresa multinacional, trabalhava no setor contábil. E contabilidade é aquela coisa, final do mês você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, né? Então era aquela coisa, né, bem maçante, às vezes bem estressante, e o artesanato era uma terapia para mim. E no que eu fui fazendo, eu fui mostrando lá mesmo na empresa para as meninas, falar, olha, eu mandei essa caixinha com brigadeiro para a professora do Arthur do berçário. Exato. Aí as meninas, nossa, que legal! Isso foi quando eu comecei.
Então, e aí eu senti que eu falei, não, quando eu me aposentar é isso que eu vou fazer. No final foi antes da aposentadoria. Ainda bem, né? E é o que eu amo fazer. Uhum. E você, Viela, já? Olha, com relação aos filhos, né? Eu tinha acabado de me formar e já tinha uma proposta de emprego, mas eu estava grávida de 8 meses, então não tinha como. E nasceu a Aline, que trabalha aqui também, né? Com joias em uma prata. talentosa daqui. E quando a Aline nasceu, durante os 6 primeiros meses eu virei a mãe da Aline. Eu não era mais absolutamente nada além da mãe da Aline. Até meu nome mudou, né? Era a mãe da Aline. Chegou uma hora que foi sufocando, porque eu tinha uma vida bastante ativa, né? E eu aceitei aquela proposta de emprego e aí eu comecei. E tinha que dividir muito bem o tempo, porque era longe a unidade que eu assumi. Na época eu entrei para Pão de Açúcar, Wells Restaurantes, na parte institucional. Eu tinha que correr de um canto para o outro, era um inferno. Mas o horário dela era preservadíssimo. A hora que eu chegava em casa era Aline e só, mais nada. E a hora que vieram, eu parei de trabalhar como nutricionista, tive uma gráfica, enfim, um monte de coisa. Nasceram meus netos. Quando os netos nasceram, que a Aline morava até então no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e ela começou, eu preciso decorar meu apartamento. Quem conhece a Aline sabe como ela é. Mãe, pinta uma caixa para mim. Exatamente. Mãe, pinta um vasinho para mim. E eu comecei, eu sei fazer isso, eu sei pintar um vasinho, eu sei pintar uma caixa. Eu comecei a fazer um pouco mais e deixar guardado, um pouco mais e deixar guardado. Aí a Aline, mãe, vamos trabalhar com prata? Eu comecei trabalhando com ela com prata, de repente falei, olha, vai você e a prata que eu vou aqui por MDF. Com MDF. E como eu faço um tratamento aí por outras questões, meu médico falou assim, olha, procura, na época da pandemia, procura fazer mais alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mais alguma coisa. Aprendi a fazer macramê, né? E daí eu encaro isso como uma terapia. Continuo tendo que dividir o tempo, que agora netos, uma mãe com problemas e, graças a Deus, uma equipe que acolhe. E nessa questão de tempo, quando vocês começaram a empreender, tinha um tempo ali ou era nas horas vagas? Era nas horas vagas. O meu era nas horas vagas, porque como eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes tinha que ir aos sábados, na época de fechamento, mas então era nas minhas horas vagas. E aí eu tinha que conciliar as minhas horas vagas com o Arthur e com o empreendedorismo. Mas aí o que eu fazia? Enquanto eu estava trabalhando em CLT, eu só focava nas datas sazonais. Então eu só me dispunha para fazer as coisas na Páscoa, no Dia dos Professores e no Natal. Né? Então era mais isso. Então foi assim que você iniciou? Foi assim que eu iniciei, nas datas específicas. No meu caso, eu trabalhava nas horas vagas. Então, como eu estava com 3 meninos pequenos, era no tempo que eu tinha aí para parar e atender. Tanto que eu comecei a empreender em sites, marketplaces. Então, eu coloquei a minha loja virtual ali e ali que eu comecei a dar início, porque eu não sabia como começar, né? Sim. Depois, com o tempo, e eu acho que isso a internet ajudou muito, a revolução, né, que teve, e após pandemia também, começaram a surgir grupos de apoio mesmo, né? De mulheres. WhatsApp, né? Sim, né? Sim, bastante. Então né? eu comecei a conseguir fazer propaganda para mais próximo, mais real para as pessoas, porque como tem uns grupos grandes de WhatsApp voltado para isso, eu participo de uns 4 grupos nesse sentido. Então eu consigo fazer propaganda das minhas coisas ali. E também na internet, pelo Instagram, Facebook. E o que eu não sei se vocês separaram isso. Antigamente, para a gente empreender, você tinha que ter uma loja, uma porta. Sim. Isso. A pessoa precisava passar ali
né? Pra te Ou ver, a pra te gente ver, tinha né? que ter algum recurso para fazer na mídia, né? Que era jornais, revistas. Era difícil. Um empreendimento. Era difícil. Muito Hoje em dia eu acho que tem mais essa facilidade, né? Nós conseguimos jogar no grupo de WhatsApp. Sim. Eu não sei, como é que você vê isso, Dan? Então, eu acho que existem maneiras, a gente, quando nós iniciamos, né, que já faz uns 5 a 6 anos, não havia tanto cuidado, então a gente foi meio que tateando e fazendo o que a gente acreditava por conta daquilo que a gente tinha como experiência das empresas. Só que é totalmente diferente. Então o que, que a gente está propondo, né? As pessoas que estão assistindo, que querem, ou a mãe que está pensando nisso, ela tem que ter 5 objetivos que ela tem que se perguntar dentro da cabeça dela, para você ser empreendedora. Então a primeira que a gente estava falando é a primeira pergunta que você fez para a Lili. Você já dominava essa área? No caso dela, ela não dominava. Então o que, que ela fez? Foi atrás. Então ela se capacitou. Você, até nas nossas conversas aqui, me disse que nunca tinha ligado uma máquina de costura. Sim, eu fui Mas queria. fazer curso. Exatamente. Então a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar, né? A pessoa que vai empreender, seja mulher, homem, primeira pergunta: eu já domino essa área? Se sim, já domino. Eu gosto, né? Então o que, que eu vou fazer? O que mais eu preciso aprender? Porque vamos dar um exemplo bem básico. A pessoa é uma boleira de mão cheia, faz doces maravilhosos, mas ela não domina nada de Instagram, né? Não entende de logística, como que funciona. Então essas são as dicas que a gente aqui pode dar, porque a gente passou por isso. Sim, sim. E a gente acabou escorregando muitas vezes, né? E eu, inclusive, fui procurar, eu não sabia onde procurar para fazer curso de corte e costura. Isso. E aqui na Talento nós temos. Agora temos, né? Então, aí é uma parte excelente que dá corte e costura. Então, assim, a gente vai atrás, vai né? atrás. Então essa é a primeira dica, como a gente já falou, né? Você domina essa área, você conhece, e se conhece, o que mais você precisa aprender? Porque eu bordava, né, desde que eu tinha 5 anos, mas eu sabia por coisa na internet, no Instagram, que hoje em dia o Instagram é é a nossa vitrine, né? Uma vitrine. Você sabe demandar, tirar foto ou contratar um profissional. Então essa é a primeira pergunta que você tem que responder para você ir atrás. A segunda, que eu acho que é importante a gente passar para as meninas também, e é fundamental. A Marina perguntou quanto tempo você tinha para se dedicar, né, para o seu empreendimento. Horas vagas, tá, mas quantas horas são? Né, o planejamento disso é fundamental. Você que está pensando em empreender, pensar quantas horas você vai conseguir se dedicar para o seu trabalho. Lembrando que mãe, vó, né? Nós temos muitas adversidades, né? A criança tá ótima, acorda com febre. Hoje mesmo, né? O filho dela passou mal, o meu tá aqui do lado, na sala ao lado, que tá com dor de garganta. Então, às vezes, a gente tem que ter também um tempo ali pra saber. Ela tá com 3 E a rede de apoio é tão importante. Sim. E nem sempre nós temos, né? Para entender, você precisa ter alguém A rede que te de auxilie. Porque Sim. como é que você vai cumprir um prazo Se você não tem uma rede de apoio, né? pode acontecer Sim. adversidades no meio do caminho, né? Então a gente precisa dessa rede de apoio. E às vezes nem sempre vem da família, às vezes vem de uma amiga. Às vezes de um funcionário Sim. contratado. Mas o importante é você ter uma retaguarda para você poder se dedicar, mesmo que seja por poucas horas. E o legal é quando você também, além de necessitar de uma rede de apoio, você é a rede de apoio. Da própria amiga, parceira. Sim, sim. No caso, com relação aos meus netos, com relação à minha mãe, que está com demência senil, e tudo isso eu tenho que correr atrás também. Então, às vezes, sobra madrugada, é o tempo que eu E tenho. parece que não, mas esses grupos de WhatsApp faz com que as mulheres se ajudem. Sim, mutuamente. No grupo da escola dos meus filhos, as mães falam, dia dos professores, vamos comprar um presente juntas? Poxa, Já isso aí facilita a vida. ajuda, Já facilita. porque estamos uma pessoa está saindo para comprar, vamos comprar um presente melhor, mas estamos se ajudando. Imagina 20 mulheres tendo que sair correndo para comprar um presente. E a mesma coisa acontece no Natal, na Páscoa, então nos ajudamos. E isso é uma forma de apoio. Então eu percebo que o grupo de WhatsApp, esses grupos de mães, muitas vezes tem esse vetor. Vamos nos ajudar, entendeu? Para facilitar uma para outra. Então o apoio pode vir de vários lados, né? Sim, com certeza.
Uma outra pergunta também que eu vou fazer para vocês e que eu acho que vale a pena as pessoas que estão assistindo vão responder lá para elas quando você, né, uma mãe empreendedora quer começar um negócio, é a seguinte: quem vai ser meu público? Então eu tenho que fazer essa análise. Vai ser amiga, vai ser, eu quero ficar só numa rede particular de amigas, vai ser o grupo da escola, do trabalho, porque antes de eu sair da empresa, eu tenho que estar já planejando alguma coisa para eu ter um público. Então isso vocês vão responder também. Existe concorrência? Claro que sim, né? Então como que eu vou trabalhar com isso? Quanto a concorrência cobra, né? Isso é importante a gente saber. E qual é o meu diferencial? Como foi isso para você, Marina, no primeiro ponto? Assim, quando você pensou em falar, olha, eu vou me dedicar à caixinha do bebê, ou então eu vou me dedicar a Dona Via Artesanato, você vai a Lili Artes Personalizadas, eu mesma com abordadinhos. Como foi que a gente fez isso, né? Que é importante elas fazerem. Eu fui procurar vários cursos, principalmente tem muitos cursos gratuitos, a gente estava até conversando, né, Lili, no Sebrae, que ensinava a precificar, que isso é muito difícil quando a gente começa a empreender, eu comprava o tecido, daí eu tinha o gasto com a máquina de costura, com o elástico, mas eu não sabia, será que vão comprar por esse valor? Porque é muito difícil para o artesão e para o empreendedor colocar um preço, porque se você for ver grandes empresas, elas conseguem fazer um valor mais barato. Só que o nosso produto não é igual. Não é preço, é valor, né? Tá aí o nosso diferencial. Por quê? Porque as pessoas conseguem comprar aquilo personalizado. Sim. Que nem você vai comprar, né? Eu vou comprar com você o conjunto do berço do meu filho. Eu quero personalizado. Você vai colocar um nome, você vai colocar com aquele tecido, daquele tema. Assim. Enquanto nessas lojas grandes, a gente só vai ter o quê? Aquele lençol branco de fundo. Sim, e Então, outra coisa, também. com relação a custo que você não pode esquecer, é que uma grande empresa tem poder de barganha. Então ela vai comprar quantidades muito maiores. Exato. Vai ter, tem custo de mão de obra, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Tem. Mas o que ela ganha na compra do material que você não tem. Sim, no caso do pequeno empreendedor, Você não tem isso. você não tem um estoque. Não tem, Porque não como é pode que ter. vai Não tem o pôr? estoque. Não tem como ter estoque. Não Por tem. isso que é mais personalizado. Sim. Que na hora que Demora vem um o pouco também pedido, para fazer, né? Você Sim. Você não tem tem como aquele fazer tempo. do dia para noite, porque Exatamente. você vai atrás, às vezes, do produto mesmo. exatamente. Do exatamente. material. Então, Exato. Você vai achar o que mais vai fazer aquela pessoa se encantar com o seu trabalho, como é que isso vai funcionar. Isso, exatamente dessa forma. E é interessante esses cursos que, por exemplo, o Sebrae oferece, eles são gratuitos, porque Sim. você começa a ter um norte e entender que o teu preço é valor. É valor. É o valor que É você está valor. colocando, né? Não é uma conta tão simples assim. Exatamente. E o Sebrae ajuda muito. Eu sou, às vezes eu falo, nossa, eu sou a louca do Sebrae. Nós somos, né? Da meia-noite às 6 a gente Eu fica vejo fazendo os cursos, muita né? coisa. E agora tem muita coisa até online que a gente não precisa Sim, ir lá exatamente. fazer. Então assim, eu vejo, gente, eu já fiz curso do Sebrae de Santa Catarina, Sim. de Sorocaba, de Pernambuco. E claro, aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo eu faço parte agora. Aqui da Zona Norte, que até a minha agente de negócios é a Tatiane, ela é aqui da Zona Norte. Eu também faço parte do Sebrae da Zona Oeste, faço parte do Sebrae de Osasco. Toda hora eu tenho muita ajuda. E aí eu estou participando do Clube de Negócios do Sebrae, que isso também é muito bom. importante. E é para o estado inteiro de São Paulo. Então, assim, o Sebrae abre bastante portas pra gente, ensina muito. Então Tem é muitos interessante cursos bons. que o microempreendedor vá atrás desses Vai. cursos, Sim, tente se certeza. qualificar o máximo Possível. dentro das Essa semana está possibilidades, tendo né? Essa É. semana, dia 17, inicia um curso do Sebrae que vou fazer. E eu tô achando bastante interessante, porque vai mexer com toda essa parte de administrar o seu negócio, precificar. Exatamente, aí já entra nessa outra questão. Quanto eu pretendo ganhar?
porque é maravilhoso a gente colocar na questão do empreendedorismo, até quando a gente fala do artesanato, eu fiz porque eu queria que meu filho tivesse tudo bordado, personalizado, ok, lindo, maravilhoso, a caminha do bebê, mas isso você tá vendo como a mãe que tá querendo que o seu filho tenha o melhor possível, mas como plano de ação de perspectiva de negócio, a gente tem que ter muita praticidade e racionalidade para perguntar quanto eu pretendo ganhar para, no momento que a minha produção aumenta, eu vou demandar de um funcionário, vou demandar de uma entrega, porque eu não posso mais pegar meu carro só, ou eu ir de bicicleta ou a pé, porque muitas vezes a gente mesmo vai fazer as entregas. Nesse início nós fazemos Tudo, a gestão da gente é total, né? Então, o que é a pergunta fundamental? Quanto eu pretendo ganhar para poder estar vivendo do meu negócio, né? Quando eu parto para o empreendedorismo, né, praticamente dito, né? Então, o que a gente coloca aqui? Eu vou até ler. Se o seu negócio envolver um serviço, por exemplo, vale calcular o valor da hora que você ganhava quando era empregado ou funcionário e somar impostos e contribuições previdenciárias. Por quê? É um cálculo básico que você tem que ver que você trabalhando lá, você vai ser também um funcionário. Embora você às vezes não esteja, né, fazendo. Você não vai ter chefe, mas Exato, você vai ter, né? Você é o seu chefe, Que é mais complicado. trabalha muito, né? Pra vocês foi difícil quanto eu pretendo ganhar, quando vocês realmente resolveram empreender? Como que foi essa fase que a gente tá passando pros ouvintes e que a gente passou por isso, né? Foi fácil de vocês saberem? Não é fácil. Não, né? Não, nunca é fácil. E até hoje é um pouco complicado, porque nós trabalhamos, como nós compramos tudo, não temos estoque, é muito difícil você trabalhar. Às vezes você coloca um preço, então você vai vender para alguém, você tá propaganda no Instagram, um valor. Só que daí quando a pessoa te faz o pedido, quando você vai solicitar o material, já é outro. E você E é não muito pode difícil. repassar isso para o seu cliente. Não. De jeito Porque nenhum. você então, os pequenos empreendedores têm essa dificuldade. Sim. Infelizmente, porque é aquilo que a Vi falou. A gente não tem como concorrer com os grandes, por quê? Porque eles têm uma margem, e às vezes até eles mesmos, o valor da compra deles, eles só vão pagar daqui a 60 e 90 dias. Os pequenos você tem que comprar no ato. É difícil você conseguir um fornecedor que deixe você pagar nem com 10 dias. Sim. Enquanto os grandes têm, às vezes, 60, 90 dias para pagar. Então também tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Então existe uma grande diferença entre você falar quanto você pretende ganhar e quanto você pretende investir. Sim. Porque quando você investe no negócio, você tem que fazer. Não adianta às vezes você ter um produto maravilhoso e aí você não tá tendo capital para investir na embalagem. Exato. Vocês concordam com isso? Sim. Então a primeira coisa que a empreendedora ou o empreendedor tem que pensar é nisso. Quanto que eu preciso investir para que o meu produto também seja atrativo? Vocês concordam com isso também? Porque estamos concorrendo, não deveríamos, mas estamos concorrendo com os grandes, Também, né? né? Então tem que tentar avaliar tudo isso. Mas eu acho que é por isso que o produto, muitas vezes o produto artesão acaba saindo mais caro, porque são muitas questões que o grande empresário não tem nesse quesito, né? Então a gente precisa trabalhar, inclusive assim, para conseguir o público, que é que eu estava até vendo, Dani, você fez essa pergunta antes. Sim. Para mim foi muito difícil achar meu público. Eu cheguei a colocar os meus produtos em lojas grandes, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, Sim. uma travessa da Avenida Paulista aqui de São Paulo. E daí os meus produtos concorriam diretamente era uma loja grande de varejo, com produtos de empresas. Os meus produtos eram mais caros do que os produtos das empresas ali. Então, e muitas vezes, quando a pessoa vai numa loja de varejo, ela já tem em mente, ela não está procurando talvez um produto personalizado quando ela entrou naquela loja. Exatamente. Então, nós temos que saber também para quem vamos vender. Achar esse público para mim foi muito difícil. Eu não sei para vocês, como é que foi? Sim. Extremamente, porque a pessoa chega lá procurando preço e não valor. Exatamente. Né? Uma coisa é você colocar preço no seu material e outra coisa é o valor do seu material, tá? Porque uma coisa que sai de uma produção em massa tem preço.
E uma coisa que você pegou, você trabalhou, Colocou você... sua energia. Energia, teu carinho tá ali, tá? A tua criatividade tá ali. Criatividade, isso é a palavra. valor. Esse já é um valor. Aí é valor, né? E infelizmente a gente não tem uma cultura que priorize esse tipo de valor. Pouquíssimas são as pessoas que chegam e falam assim, nossa, poxa, né? Que nem a gente tem aqui as bonecas, né? Da Márcia Zani. São maravilhosas. Feitas à mão, todas produzidas. E de repente você chega numa loja, tem uma boneca de plástico que a criança não pode chegar perto, porque se encostar a boneca cai e a boneca não anda mais. A Aline tinha uma boneca assim, era Andinha, sei lá como é que era o nome da boneca. Eu sei que a boneca andava sozinha, Mas encostar. mas não podia encostar na boneca ou mexer na meinha que estava embaixo do sapato da boneca. Vocês tudo eram recém-nascida, pela né? E ela não podia encostar na boneca, ela não podia brincar com a boneca, tá? E quando você chega num produto artesanal, a criança vai poder brincar. Vai poder trocar roupinha. Carrinho, exatamente, carrinho. As crianças estão acostumadas com carrinho que anda sozinho, que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo. O carrinho é um negócio de louco. A criança não precisa chegar perto do carrinho. Ela não Já está interagindo, reparou? né? Ela não interage. Ela olha o carrinho vai brincar sozinho. Tá? Eu tenho um neto postiço, além dos meus 2 fixos. Eu tenho um neto postiço de 5 aninhos, né? E eu tava fazendo umas peças para Dia das Crianças, eu fiz um caminhão, pintei um caminhão de madeira. Ele chegou, ele olhou aquilo, você viu o olho dele brilhando. E ele chega para mim, vovó, isso a gente pode pôr a mão para brincar? Eu falei, pode. A gente pode colocar a coisa aqui? Pode. Mas se colocar vai andar? E como é que faz para ele andar? Ele amarra um barbante e puxa. Ele ficou maravilhado com isso, porque o carrinho não brincava sozinho, precisava dele. Sabe da ação dele. Da ação Exatamente, a Mas volta. e como isso. achar esse público? Como Porque hoje em dia eu percebo que É as mães têm se ajudado muito. Muito. Né? É então as mães complicadíssimo. têm dado um valor que antigamente não tinha, né? Hoje em dia eu vejo, você compra um produto de uma artesã, de uma mãe Sim. vendedora. E existem muitas centrais de artesanato hoje em dia também, né? O Mãos e Mentes Paulistanas, a Talento mesmo, que aqui é um espaço, né, que a gente está produzindo somente peças artesanais aqui, quem ainda não conhece, vem visitar. Aqui a gente fomenta, né, as artesãs, todos os trabalhos artesanais, porque aqui a pessoa vai achar valor também, né? Por isso que é importante, a gente está ajudando as pessoas que estão tentando, né? Então esse é o plano de ação inicial que a pessoa tem que ter. Essas perguntas têm que ser respondidas por vocês. Vão atrás ao Sebrae, tem grupos também que a gente pode pesquisar, de pesquisas da internet, também até de grupos, né, que tem a da Denise Marques também, que agora é um grupo de mulheres empreendedoras, né, com palestras, que é importante vocês estarem seguindo, né. Agora a gente vai passar para a fase 2 do nosso bate-papo aqui, que é propriamente o que a gente está para falar do empreendedorismo e vida familiar. Ou seja, como que a gente, né, ou vocês vão conseguir conciliar a vida de empreendedores e empreendedoras, no caso do nosso feminino, que a gente está focando hoje, e vida familiar, né? Então a mesma coisa, eu vou fazendo algumas dicas que vocês vão ter que ter e vocês ajudam para o pessoal ver como que a gente está desenvolvendo atualmente, tá? Então a primeira coisa que a pessoa, quando ela monta, né, uma empresa, ela vai pensar no seguinte: definir o seu tempo dedicado ao trabalho. Então tem que ter uma agenda fixa, tá? Por mais que aconteçam os contratempos, aquela questão ficou lá para trás. No momento que você já saiu com a sua empresa, com a sua marca, que você já tem tudo organizado, você vai definir o seu tempo dedicado ao trabalho. Tá? Não é mais a hora vaga ou quando a criança está dormindo, porque isso aí é hobby, isso não gera renda. Se entrar, entrou, beleza, mas se não entrar, quando você decidiu empreender, primeiro, defina seu tempo dedicado ao trabalho. Como que você faz isso, Marina?
Atualmente, eu estabeleço o horário de trabalho quando os meninos vão para a escola. Uhum. Então, eles vão para a escola e eu saio para trabalhar. Eu tenho uma questão, nem sempre eu consigo, e isso tem sido um dos problemas ultimamente, é quando eles voltam da escola, nem sempre eu consigo fechar a minha agenda. Então, muitas vezes está acontecendo deles voltarem e eu não ter conseguido dar a martelada final. E isso tem me causado muito estresse ali, porque quando eles voltam, eles querem a minha atenção e eu preciso dar atenção para eles. É a lição de casa, é o jantar, é tudo que está englobado nos filhos. Então, eu tenho ajuda muito, muito forte do meu marido, que é dá importante. um apoio muito grande, porque ele consegue largar a caneta, porque como ele trabalha fora, quando ele volta para casa, ele está À disposição para estar ali. Mas no meu caso não. Então, eu estou agora trabalhando melhor nisso para ver se quando os meninos voltam para casa da escola, se eu consigo aí estar largando a caneta. Vamos ver como vão ser os próximos passos, mas é esse horário que eu disponibilizo. No meu caso, é exatamente o mesmo da Marina. A minha vida, no período da manhã, é mãe, né? Aquela que vai cuidar, que vai criar, vai levar para natação, vai ajudar na lição de casa. Ele entrou na escola, no horário dele, aí começa empreendimento. Eu venho para cá, aí a gente tá trabalhando reuniões, gerenciando, fazendo tudo isso. E a hora que ele termina o horário dele de escola, é primordial que eu seja novamente a mãe. Às vezes toca um telefone, às vezes dá. Então eu peço licença para ele, porque é muito importante a gente estabelecer com a criança o ponto que ele sabe que a gente é empreendedor também e que é dali que vai sair o sustento. Porque no momento que ele te vê produzindo, é importante para ele também entender que a mãe não tá fazendo só um hobby, que ela tá fazendo alguma coisa para se divertir. É dali que vai vir o sustento, né? Vi, como é que você divide esse seu tempo dedicado ao trabalho? Uma agenda de horários? Eu tenho, por exemplo, com relação à minha mãe, eu tenho os dias certos que eu vou, Sim. Eu dou o remédio, o almoço, depois a janta e os remédios novamente. Com relação aos netos, eu já tive um período que eu era mais presa. Hoje, normalmente é um pouco antes do horário do almoço que eu tenho que estar lá. E aí você tem durante a semana os dias fixos, não importa que seja terça e quinta, aquele horário, aquela agenda é dedicada ao trabalho, só ao trabalho. Exatamente. Lili? Não, eu também. Eu ainda tenho, podemos dizer, o privilégio de que o Arthur, ele fica na escola o dia inteiro, né? Então eu acabei me dedicando o dia inteiro também, desde quando eu estou empreendendo, o dia inteiro no empreendedorismo. Só que esse ano eu já estou desacelerando um pouco, porque eu já estou tentando me acostumar que a partir do ano que vem não vai ter mais esse. Sim. Que a partir do ano que vem já vai para o Fundamental 2, então é só meio período. Sim. Então o que eu já estou fazendo? Eu já estou me esquematizando, então eu trabalho um pouco de manhã, assim que ele sai para a escola, eu dou um jeito na casa aí que eu começo a trabalhar. E no final da tarde, ele sai às 5 horas, então por volta de umas 3h30, 4 horas, eu já começo a preparar a janta, porque às 5 horas, quando eu pegar ele chegar, ele já quer jantar. Então eu já estou diminuindo um pouco esse ritmo. Por quê? Porque o ano que vem eu já vou ter que fazer um outro esquema, igual o seu. Exatamente, no meio período que ele tiver. Então só vou ter um meio período. Então já estou começando a entrar nesse esquema desde esse ano. Então é fundamental que a gente tenha uma agenda de horários, né? Então a primeira coisa, você separar as horas que vão ser para o trabalho, salvo raras exceções, problemas de saúde e contratempos que acontecem inclusive quando você está numa empresa. Mas tem que ter uma agenda fixa de horário. Sim. Questão número 2, que é muito importante para a gente conciliar com sucesso vida profissional e pessoal. Saber separar as finanças do negócio das contas pessoais. Isso é fundamental. Vocês passaram por essa fase, já sabem fazer direitinho? Como é que é, Marina? Agora sim, mas no começo é tudo junto e misturado. Exatamente, tudo misturado. Mas isso é muito complicado. Já não deveria ser, né? Mas a gente Não deveria ser, mas acaba sendo.
É bem complicado. A gente acaba tirando de um lugar e colocando No outro. Cobre daqui, estica dali. Isso. Porque o começo é sempre meio, como nós não temos apoio, nenhuma estrutura montada, então você vai engatinhando e resolvendo as coisas. Mas depois essa estrutura é tem que importante. estabelecer essa diferença, Sim. assim, porque senão você não sabe se você está ganhando ou não. Ou perdendo. Ou o que está valendo a pena, que produto está valendo a pena. Então, se você não tem essa organização, Sim. você não consegue saber se está dando Sim. lucro mesmo. Se tá Em valendo. média, vamos fazer uma pergunta mais clara para os nossos ouvintes entenderem. Quanto tempo, em média, levou quando vocês começaram a empreender para que vocês conseguissem separar as finanças do negócio das contas pessoais? Para mim, durou em média 1 ano. Contando investimento, de conseguir separar. Não, isso daqui é um gasto que eu tô tendo com a empresa e esse daqui é gasto pessoal. É para não misturar. Vai, pega dinheiro do caixa. Em média, quanto demorou para vocês? 1 ano e meio? Demorou uns 2 anos. 2 anos. 3, Um pouco. Assim, eu tô me policiando mais por conta. Eu tenho obrigação de fazer isso porque eu sou contadora formada, né? Então. Gente, eu não posso. Eu sei o que tem que fazer. Então eu tô, desde o começo, eu sempre me policio bastante. É o diferencial. Digamos assim. Então, assim, lá em 2021, quando eu fui desligada da empresa, eu falei, não, então agora eu vou empreender. No mesmo momento, eu abri uma conta. Então ela já foi perfeita. Exatamente. Ela já é perfeita. Esse é o caminho Correto. Exatamente. Isso desde o início. É a melhor Eu já coisa. fiz isso, eu abri uma poupança, porque eu falei, não, tudo que é o da Lili Arts vai cair naquela poupança. Quando eu me formalizei, que eu já, em setembro de 2021, eu me formalizei em MEI, aí eu abri uma conta pessoa jurídica. Perfeito. Entendeu? Aí eu já tenho, mas eu já tinha aquela poupança. Nada que era como ter separado. orientação, né? Olha a orientação aí pra vocês. Então, assim, é legal isso. E uma coisa também, o Sebrae ajuda muito. Sim. E aí esse ano também o que eu fiz? Eu tô entrando também com gestão também. Então tem uma pessoa, né, a Suelen da Borelli Academy, que ela tem uma gestão de negócios, que é voltado para todos os negócios, e eu entrei com essa gestão, então isso está me ajudando também a enxergar também, ter uma melhor visão como empresa. Sim. Né? E é porque muitas vezes a gente fica naquela, isso aqui é artesanato, isso aqui é artesanato na empresa. Não, gente, É empresa. Então não vamos pensar assim, isso aqui é só um artesanato. Não, é uma empresa. Sim. Então eu estou fazendo essa parte da gestão como empresa de verdade mesmo, né? Então tem que ter tudo separado. Perfeito. Outra coisa que é muito importante no momento que a empresa começa a crescer, porque quando a gente empreende, a gente inicia fazendo tudo. A gente é a contadora, é o RH, é a que paga imposto, é a que entrega, que faz pedido, que faz tudo. A gente fica louca, é o marketing, tudo, né? Isso é normal acontecer com todas as empreendedoras, com todos os empreendedores durante o primeiro ano, né? Então isso é normal. Só que à medida que o seu negócio começa a crescer, se você não tiver uma equipe para delegar funções, né? Aí você percebe que o seu negócio não está crescendo. Então precisa, né, você aprender a contratar um funcionário quando já tiver receita para isso. E é importante, no momento que você contrata um funcionário, né, é o quê? Você vai delegar funções para ele, porque não adianta você estar contratando uma funcionária e você continuar fazendo tudo. Exatamente. Já chegou para vocês ainda não o fato de ter já contratado alguma funcionária? Não, por enquanto ainda não. Tá. Não, mas eu já tô me esquematizando para isso, um plano de a curto prazo. A curto prazo. Tá. Dona Vi já trabalhou com funcionários, então? Muitos. E aí, o que você fazia? Delegava as funções? Eu tinha que delegar, né? Sim, senão... Delegar, porque eu cheguei a ter 72. Não, numa cozinha só na época da FEPASA. E se você não delega, esquece. Você Não funciona. Sai do lugar, todo mundo. Então anota aí, dica de ouro. No momento que você começa a crescer e você contrata um funcionário, você delega funções. A gente já tá com a Talento aqui, ó, desde 2019, né? E eu já tive que delegar. Inclusive, eu deleguei o jurídico para Marina, né? A Adriana, que tá na supervisão pedagógica, e já tô com 2 funcionárias. Então, a gente tem que aprender a delegar, senão você enlouquece, né? Outra coisa que a gente vai fazer para diferenciar quando você tiver a empresa, né? E a vida pessoal.
eleger prioridades, né? Vocês estão fazendo isso, como que a gente faz para eleger as prioridades? O que é mais importante no momento? No caso, por exemplo, agora eu tenho a caixinha do bebê e eu também tenho um escritório de advocacia. E nesse momento da minha vida eu estou mais focada no escritório de advocacia, Sim. porque não dá pra gente ter todas as prioridades ao mesmo tempo. Então, assim, eu amo a caixinha do bebê, mas nesse momento tá mesmo, eu tô mais voltada pro direito. Então, a gente tem que fazer um sistema de pesos e contrapesos. A balança tem que funcionar. E a vida familiar também. Então, tem que colocar as prioridades. Tem momentos que é o momento da família. Sim. E vamos ter que dar prioridade para isso. Sim, né? tem que ter a prioridade. Hoje a minha prioridade está sendo essa, eu tentar me organizar por conta do Arthur também, né, desse esquema. Então, porque a família também não dá para esperar, né? Não dá. Os filhos estão crescendo, então a gente não tem... Demanda também, né? Eu acho que eu priorizei muito tempo o trabalho quando os meus filhos eram pequenos. E eu perdi muita coisa. E eu não quero perder mais nada. Então hoje trabalho, faço as minhas coisas. Se for necessário, eu posso até trabalhar de madrugada, porque eu não consigo dormir mesmo. Eu trabalho de madrugada. Mas a minha prioridade de vida hoje são meus netos. São os meus netos. Isso. E te digo mais, os netos Gustavo e Henrique, os netos legítimos, e alguns que vão chegando. Os agregados, vão né? agregando, hoje eu vou ser bem franca, adoro os trabalhos que eu faço, em termos de artesanato, adoro. Mas eu perdi muito dos meus filhos quando eles eram pequenos, que eu vejo que hoje vocês aproveitam isso. Que é o eleger a prioridade, né? Saber diferenciar. Esse contato, mas eu trabalhava em Não empresas dava. grandes. E hoje nós temos muito mais informações. Rede de apoio. Exatamente. Isso. Às vezes a rede de apoio é excelente, mas a cobrança dessa rede de apoio é uma coisa que se foca. Precisa avaliar. Não rola, Não tem jeito. entendeu? Mas entrando nessa questão também é importante, quando você está conciliando vida pessoal com vida profissional, é ter um tempo para você. Então é sagrado que uma vez por semana, se você for fazer uma aula, vai fazer uma natação, uma academia, é fundamental. Vocês concordam? Ou às vezes até um curso. Um curso extra, né? Também. Porque depois que os filhos nascem, a prioridade é deles. O curso entre o seu curso e o dele, é o dele. Então, tudo a gente coloca eles como prioridade. E é importante a gente ter pelo menos um tempo pra você. Não profissional, que não conta com abordadinhos, com nananã. Exatamente, que Algo você que te não dê é a mãe prazer. dele. Exatamente, é o que te dá Você prazer. é a Marina, você não é a mãe do Pietro. Agora você é a Marina, eu sou a Dani, você é a Vivian. Isso é fundamental. Outra coisa que é muito importante, que antigamente a gente não tinha, agora tem, né? Mais aí que a sexta dica, é usar a tecnologia para conciliar a vida pessoal e profissional. Em que sentido? Nós temos os recursos de celular, a agenda Google, alarme, então dá para fazer tudo da melhor forma possível. Vocês usam esses recursos também? Também? Sim, também. Então isso é importante, você saber utilizar os recursos tecnológicos que a gente tem, Instagram, Facebook, e-commerce, tudo que tem à disposição no mercado para saber gerenciar o que a gente está fazendo, né? Eu acho que essa palavra que você usou é muito importante, Dani, é gerenciar. A gente tem que tomar cuidado para a nossa vida não ficar muito acelerada, porque esses recursos trazem 1001 utilidades. Então não dá para abraçar Todos. Então a gente precisa eleger os principais e não deixar isso passar por cima da gente, né? E praticamente para finalizar a minha parte, eu acho que é muito importante, são duas coisas quando a gente fala de empreendedorismo e principalmente feminino, né? Existe uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos com empreendedorismo, mas que a gente já vivia isso dentro das empresas. Dentro da empresa é um pouco mais complicado, porque você tem regras, você tem um superior, você tem alguma coisa que vai estar delimitando o que você precisa fazer. Quando você começa a empreender, você quer agradar a todos, agradar tudo, fazer tudo. O mais importante, aprendam a dizer não. Isso é para a vida pessoal, não é só para o empreendedor. Por quê? Porque se a gente não souber dizer não para o cliente,
para a pessoa que está querendo, você não vai conseguir, você vai patinar e você vai ficar à mercê do que eles estão solicitando. É óbvio que a gente tem que agradar o cliente, é óbvio que a gente tem que apresentar um produto que seja compatível com o que a gente está propondo, mas a gente tem que aprender a dizer não. Porque às vezes que a gente trabalha com produto, você sabe que o prazo que você tem para entregar esse produto é de produção de no mínimo 15, 20 dias. A pessoa ligar hoje, no seu caso, vai ter uma festa sábado, você não consegue fazer pra mim? Ai, tá nascendo, eu tenho um chá de bebê depois de amanhã, eu quero levar. Dá pra fazer? Não. No começo a gente fala, pego, você fica o dia inteiro, a noite inteira, madrugada, nananã, e não vai ter a... Ô Dani, ia dizer não pra muitas coisas. Sim. Até às vezes pros filhos. Sim. Uma reunião familiar. Ele tá aqui, ó, falando tchau, agora a mamãe está trabalhando, então é não. Isso. E É importantíssimo dizer não pros isso filhos. é um exercício. Sim. Diário. Isso, diário. Porque Exatamente. nós queremos agradar, né? Exatamente. Mas tem que saber, senão... E o principal, desenvolver a criatividade. A palavra do milênio, eu acredito que seja criatividade. Né? Nós somos pessoas criativas, o ser humano é criativo e a gente aprende a desenvolver a criatividade. Sim. A gente espera, né, que essa live tenha, eu acredito que a gente compartilhando as nossas experiências. Muito bom. E aí a Dri vai voltar, né, Dri? Porque ela vai fazer aquele comunicadozinho especial pra gente de como que uma pessoa, o fechamento, né? Como apoiar uma mãe empreendedora, né? Que é o mais... Nós estamos, para falar que nós estamos na Talento Moda Arte Café. Quem não conhece a Talento Moda Arte Café, estamos convidando para um café delicioso, artesanal, fica na rua Maria Amália Lopes de Azevedo, número 1021. Então venham aqui conhecer, estamos aqui nas dependências, né, da empresa que foi idealizada pela família da Daniela. E vocês tiraram algumas dúvidas. Nós estamos hoje aqui, esse empreendedorismo e vida familiar são com artesãs. Mas nós estamos falando também do empreendedorismo que não seja só por artesãs. Hoje a nossa conversa foi porque aqui na empresa temos artesãs. Então as 3 convidadas são artesãs. Então o que poderia ficar para nós? Nós vamos fazer também uma live, a próxima live que nós vamos fazer vai ser dia 20 de maio, que vai ser artesanato empreendedor. Aí sim vai falar só sobre o empreendedorismo no artesanato. Hoje elas quiseram falar um pouco sobre a vida familiar. E não sei se vocês perceberam como dá para conciliar. É difícil. Muito, mas dá. Estamos juntos. A tônica hoje foi a vida familiar, como é possível. Porque algumas pessoas ficam assim, nossa, será? Eu tô com 50 anos, já acho que não vai mais dar tempo. Dá muito tempo. Pode empreender sim, você vai ficar tranquila. A dona Vi falando, você tiver 50 anos eu abri uma tatuaria. A gente tem que tirar as crenças limitantes que a gente tinha antigamente. Estou falando que assim, eu sou um pouco mais velha, a Vi estava falando também, que às vezes a gente foi formado, né, na nossa infância para estudar e o estudo tinha começo, meio e fim. Você ia lá para o ensino médio, escolhia uma faculdade e terminava. Hoje não é mais assim. Aliás, quase todas as profissões que existiam quando nós éramos menores, essas profissões nem existem mais. Então hoje a tônica de tudo é divulgação, Instagram, é você saber se posicionar nas redes sociais. Eu não gosto, mas hoje não é nem questão de não gostar, hoje é questão necessário. De necessidade. Ninguém aqui foi expert aqui, nós não somos. E nós a gente conta até com a Débora que está aí atrás das câmeras. Então, agradecemos a presença aqui da Débora. A gente sabe que é difícil. Então, o que poderia ficar de dicas? Então, quem está nos assistindo pode ser uma pessoa que está pensando, fomentando a ideia de ser uma artesã ou uma empreendedora, que não seja artesã, mas uma empreendedora. E como que eu vou fazer para conciliar com a vida familiar? Então, vocês ouviram os depoimentos delas, como foi possível. É difícil, vocês vão estar diante de desafios, mas vai ser possível superar esses desafios. Se você tiver em mente uma coisa que você gosta muito, você tem que amar. Você tem que adorar por uma coisa que você saiba fazer e você tem que se especializar naquilo. Então, mas eu não tenho tempo. Isso é outra crença limitante. Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Mas hoje tem muitos cursos gratuitos. Muitos. E vocês ouviram a Lilian falar sobre o Sebrae, que também oferece e oportuniza a qualidade de um treinamento, de uma especialização muito mais aprimorada para você poder desenvolver o seu trabalho com qualidade.
Então a gente tem que tirar um pouco as desculpas. Se a gente quer empreender mesmo, tira um pouco, deixa pra lá. Então escolhe uma coisa que você goste muitíssimo, converse com as pessoas, quem tá querendo, converse. Se você é uma amiga de uma empreendedora que está tentando agora empreender, ouça com atenção essa sua amiga. Essa sua amiga tem ideias maravilhosas, pode ser que as ideias dela sejam ideias que você já colocou em prática. Então, escute-a com atenção, tire as dúvidas dessa pessoa e você também pode fazer ajudar na divulgação, né? Porque ela sempre vai soltar, quem faz participa, que elas participam, né? Sim. A gente participa de eventos e esses eventos é muito importante na divulgação. Aqui nós estamos fazendo muitos eventos na Talento Moda Arte Café, tem 2 sequências de planejamentos, planejamento de sábados educativos, da qual eu sou a maior responsável, mas a gente coloca, mesmo nos sábados educativos, a gente tem o apoio das artesãs. Sim. Por quê? Para exatamente isso, para que você saiba que você pode trabalhar das 2 maneiras, né? Você pode trabalhar tanto num projeto educativo só voltado para a educação, mas aqui na idealização da Talento, da Daniela e da família dela, ela está alinhada, a educação está alinhada à cultura. Sim. Sim. E a arte. Então, assim, isso que nós queremos de vocês, que a gente não tenha medo, enfrente os desafios. Se você tem agora, ó, não sei se todo mundo lembra, né, que na época da pandemia, as grandes empresas, algumas faliram, mas a maioria não faliram. Mas por quê? Porque eles tinham como se sustentar. Então, o que era na televisão, às vezes passavam, apoie o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, né? E aqui a gente faz isso, é uma rede de apoio. É uma dica que nós vamos dar. Você está querendo decorar sua casa? Procura a decoração de uma amiga que sabe, uma artesã ou uma empreendedora. Você está querendo fazer uma mesa bonita? Que tal você escolher um bolo que seja de uma confeiteira, que é sua amiga? Então, valorizar essas pessoas, né? Até tirar ideias de decoração, você vem conhecer, eu quero empreender, a gente dá uns cursos, as meninas estão fazendo, até a Débora, que é professora de crochê moderno, tá com os cursos para quem quer empreender com bolsas de... As artesãs aqui, né? Esse que nós estamos fazendo a live é um ateliê. E no ateliê tem artesãs que são professoras, né? Tanto de MDF como de boneca de pano, crochê, costura criativa. Então, para já empreender, já sai daqui empreendendo. Começa com um pouquinho para vender as peças. Ofício, né? Você sabe mais ou menos mexer, começou, deu aquele pontapézinho inicial e você pode utilizar aquilo para poder empreender. Então, ideias. Tem uma colaborativa aqui também, né? Que pode inclusive vender. Sim, as pessoas já vendem aqui. As pessoas aqui às vezes algumas artesãs não fazem parte do ateliê, não são as professoras, mas elas fazem parte da loja colaborativa. E elas podem vender aqui na Talento Moda Arte Café. Então, assim, existem um monte de caminhos. O que não pode é você sentar e ficar assim pensando, puxa, já passou. Zona de conforto, né? Zona de conforto, já estou fora da realidade, estou fora do mercado de trabalho. Você não está fora do mercado de trabalho. Então, existem muitos talentos. Qual é o seu dom? Tenta respeitar o que você tem dentro de você mesmo, né? Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? Vou me aperfeiçoar, vou estudar, vou procurar um Sebrae, vou procurar lives, vou procurar cursos online, vou procurar cursos gratuitos e vou me especializar. Vou tentar ter ao meu lado, então agora quem está escutando, as artesãs, as empreendedoras, os empreendedores precisam de uma rede de apoio. Então, quem é marido, que está ouvindo, marido, filho, quem é amigo, para dar um apoio, estender uma mão, ouvindo os desejos, as solicitações, os anseios dessa pessoa, ajudando para divulgar também, né? Divulgar o trabalho dessa pessoa e indo prestigiar. Sim. Porque às vezes a gente tem muitos eventos aqui, nós vamos fazer vários eventos com bingo, vocês vão ser convidados aqui, é só acompanhar o Instagram recheado de atividades da Talento Moda Arte Café. E hoje, esse empreendedorismo familiar se encerra com chave de ouro, com a presença dessas agradecemos, viu, as suas palavras, a Débora que está ali atrás também. Se agora não estou empreendendo, estou aqui trabalhando como supervisora pedagógica, mas já dá até uma coceirinha, vontade de empreender, só de ver que na história de vida delas teve uma bonita trajetória, né? A história de vida tem uma trajetória. Então, não tem um final. Então, assim, agradeço muito por estar trabalhando aqui, porque, assim,
Este é um lugar, um espaço de convivência, onde nós vamos falar sobre questões importantes, questões sociais, questões culturais, questões de trabalho. Nós vamos fazer com que isso seja uma prática na vida de mulheres empreendedoras, de homens também, que podem estar nos escutando, que eles possam assim, puxa vida, hoje eu estou escutando que a vida não parou ali pra mim. Eu estou aposentado, não sei o que fazer, eu estou enjoado de estar aposentado, não. Já recebemos um artesão, inclusive, maravilhoso, né? Que trouxe as peças de madeira, uma senhora de 88 anos, fantástica. Ela dirige, ela dá aula no CRI, ela trabalha no CRI. O CRI, para quem não conhece, é o Centro de Referência do Idoso. Exatamente. E a segunda filha dela faleceu há 3 anos, ela já perdeu o marido, já perdeu 2 filhos, pai, mãe, irmão. E tá a lá. irmã dela, agora tá mais nova que ela, tá com demência senil. Eu tô falando da minha tia. É uma pessoa sensacional, sensacional. Que tá incrível, Tá? né? E sim, ela continua fazendo o crochê dela para ajudar em orfanatos, ajudar aqui, ajudar ali. Sabe, uma vez ela falou uma coisa que eu achei importantíssimo. Quando a gente vai chegando numa certa idade, eu gosto de ficar no meu cantinho. Sabe o que ela respondeu para a mulher? Quem gosta de ficar em cantinho é barata. Se mexe. É isso aí. Não para no cantinho, você não é uma barata. Cresça e se mantenha ativa, Com extremamente certeza. Exatamente. Criatividade, né? E aí, tudo. então, se vocês quiserem, então, também eu gostei tanto dos exemplos delas, que são artesãs e desempenham de uma maneira brilhante, né, com muitos desafios, com muito sufoco, com muitas dificuldades, porque bem as 4 falaram, a Dani também ressaltou, e as 4 que estiveram falando, o retorno não é um retorno imediato. Retorno financeiro. Não desanimem, tem não que ser desanimem. planejado. Então é assim, Plano de separa ação. a sua conta, faz um plano de ação, separa a conta pessoal da conta do seu negócio. Então são pequenas dicas que elas deram aqui, que já deu errado na vida delas, é verdade? E elas estão hoje aqui partilhando com vocês ideias que são importantes para quem está pensando em empreender ou quem é aqui que está assistindo, uma amiga, e como você pode fazer para apoiar uma amiga que está desejando empreender. Teve uma amiga minha também, que eu trabalho em escola, sempre fui coordenadora pedagógica, e ela trabalhou durante anos como professora. E hoje ela faz tortas maravilhosas, ela abriu uma empresa, né? Ela sabe, se ela estiver me ouvindo aqui, ela abriu uma empresa maravilhosa, sabia fazer torta. Aí ela falou que não tinha a menor ideia de como era empreender. Do Dadinhos também, né? Do Dadinhos de tapioca. Também tapioca, Rosana. Então, Delicioso a gente tem mil assim, 1000 talentos dentro da gente. Por isso que eu gosto do nome talento. A gente conhece, por isso que a gente chama Talento Moda Arte Café. E nós somos carinhosamente, nós somos chamadas de talentosas pela CEO da empresa, pela Daniela Russo. Então, assim, nós ficamos muito agradecidos. Se vocês quiserem, pode assistir, vai estar gravada a live. E não se esqueça, do dia 20 de maio, terá a outra próxima live, né? Que nós vamos falar sobre artesanato e empreendedores. São todos Que é focado só pro artesanato. Só para artesanato. Não percam. Isso às 10, normalmente a gente está acabando 11 e pouco da manhã. Não percam e estejam conosco, acompanhem o Instagram da Talento Moda Arte Café, porque além deste planejamento que está correndo aqui de sábado, que é o planejamento de encontros presenciais e lives, nós também temos um outro planejamento, que é o planejamento de sábados educativos, onde vocês podem ver os filhos, trazer os filhos de vocês para ter atividades maravilhosas, mães, pais, adultos, filhos, com assuntos que estão sendo alinhados. Nós acabamos de falar num sábado educativo sobre limites na educação dos filhos, e hoje elas acabaram de falar qual é o limite quando um filho está te atrapalhando na hora que você está te interrompendo, na hora que você está produzindo, ou tendo uma conversa com o fornecedor, é você dar o limite para ele, né? Então tudo que a gente tem feito está alinhado, está em sintonia, né? Em sintonia com o que a gente é, porque na verdade nós somos pessoas trabalhadoras, mulheres que queremos empreender, mulheres que queremos trabalhar com a educação dos filhos, dos outros também, e estamos num espaço de convivência que está
que está super alinhado com todos esses nossos valores, né? De vida, valores de fé, valores de vida, uma vida mais amena, uma vida gostosa, onde a gente possa trabalhar com tranquilidade, a gente possa ter a nossa vida familiar em sintonia com o nosso trabalho. Então dá para fazer sim. É só você tentar. E se vocês quiserem mais algumas sugestões, venham aqui. Moda de Café, na Maria Malha, número 1021. Estamos aguardando vocês. Obrigada, muito obrigada por tudo.